Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os grilhos crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça
ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os grilhos crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E nela encontramos a exortação, a correção, bem como também conforto, o consolo. O que acabamos de citar em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nos mostra que há uma recompensa para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ouvintes, esta é uma mensagem para nos confortar. Vejamos o que é o dano da segunda morte. É o lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabemos que, segundo as palavras de Jesus Cristo e todas as Escrituras, aqueles que desobedecem a Deus,
são ímpios, portanto, incrédulos, serão lançados com Satanás no lago de fogo. Nós não vamos entrar em detalhe sobre este lago de fogo, sobre o que ele significa e o que ele causará aos infiéis e ao próprio Satanás. Mas é o suficiente sabermos que aquilo não é lugar para aqueles que são filhos de Deus. Desde que aquilo não é lugar para os que são filhos de Deus, então é um inferno. É uma coisa louca, é uma coisa tremenda. Você sabe e deve ter experimentado algum instante de estar num lugar que você constata que não é um lugar para você estar. Um lugar que você não deve estar e não se sente bem ali. Então isto é o inferno. O lago de fogo não é um lugar destinado para os filhos de Deus. Portanto, o Espírito de Deus está nos confortando a todos nossos irmãos. Durante as eras da igreja, muitos morreram sacrificados, foram condenados à morte de maneira tão cruel, tão amarga, mas o Espírito sempre trouxe a palavra de conforto. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte, não será lançado no lago de fogo. Isto não é um conforto para você que está sofrendo pelo nome de Jesus, pela verdade, pela palavra de Deus? Sim, é mais do que um conforto. Isto significa segurança, isto significa alento, consolação. E é justamente o que o Espírito Santo faz na sua igreja, é consolar. Ele é o Consolador. O ímpio será lançado no inferno, no Hades, na sepultura, e o inferno no lago de fogo, separado de Deus. Que coisa terrível será isto! Porém, com os justos não será assim. Eles não terão que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. Paulo exclamou, como um vencedor, entre os vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E quem é o que vence? São João disse que é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não que crê simplesmente de uma maneira intelectual, mas crê de uma maneira revelada pelo Espírito Santo. Este é o vencedor. Este é o crente que tem se escapado do lago de fogo, da condenação eterna, e tem entrado no reino da vida eterna e da glória eterna. Isto por quê? Porque Jesus pagou o preço para nos resgatar do pecado. Ele encheu o abismo da separação, e o que estava longe foi agora aproximado pelo sangue. Temos de entrar no reino de Deus aqui. Enquanto estamos aqui, neste corpo, através do qual nós nos separamos dele. Temos de atravessar o abismo aqui,
pois nós nos separamos de Deus através deste corpo, das concupiscências da carne, dos desejos carnais, dos sentidos humanos, cometemos pecados, injustiça e iniquidades. Então é aqui que nós devemos retornar, tomarmos esta ponte que atravessa este abismo e nos retorna ao reino de Deus e nos introduz no reino de Deus, para que assim então possamos viver sob os seus desígnios, sob suas ordens, sob o seu reino. Então não há condenação para esses que têm atravessado o abismo através desta ponte que é o sacrifício de Jesus. Eles nunca estarão naquele lago de fogo, porque eles já cuidaram disto em tempo, já se arrependeram ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem o que o Espírito diz às igrejas, e têm sido mais do que vencedores. Não podem nunca ser perdidos, porque Ele não perde nenhum deles. Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas pode ser arrebatada de minhas mãos. Em outras palavras, Jesus afirma isto em São João capítulo 10. É a segurança do crente. O selo de Deus nos traz a redenção, a possessão e a segurança. Esse selo de Deus é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence da iniquidade e nos mostra o quanto estamos separados de Deus, mas ao mesmo tempo nos mostra, nos indica a via de escape, o sacrifício do Senhor, no qual você, filha de Deus, filho de Deus, tem se assegurado como entre a vida e a morte. Nenhum dos redimidos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está. Nenhum dos salvos estará em outro lugar, a não ser onde está o Salvador. Isto deve empolgar, isto deve estimular a vida cristã, isto deve estimular a você que tem dado ouvidos ao que o Espírito está dizendo nesta era. Porque você só poderá ser vencedor se você der ouvido ao que o Espírito diz. Mas veja como isto deve estimular a alma do Filho de Deus. Ele precisa de estímulo, como o mundo precisa de estímulo para entrar no espírito das coisas do mundo. As propagandas estimulam as mulheres vestirem-se sumariamente. As diversões mundanas estimulam a juventude. O vício estimula, o álcool estimula, os tóxicos estimulam, mas o Espírito de Deus estimula os filhos de Deus, animam-nos de uma maneira poderosa, entranhável. Nesse instante eu creio de coração que as entranhas dos filhos de Deus se movem como uma vida que está ali dentro. É o Espírito de Deus, porque quando o Filho de Deus ouve a palavra de Deus, a sua alma exulta, o seu espírito se alegra em Deus, o seu Salvador. Vamos repetir: nenhum dos redimidos, nenhum dos salvos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está. Nenhum dos salvos estará em outro lugar, a não ser onde o Salvador está. Se eu quero estar além desta vida, onde o Salvador está, então nesta vida presente, nesta dimensão presente,
eu devo estar onde o Salvador está. Eu pergunto, Jesus está nesta terra ainda? Ele está em algum lugar? Afirmo com confiança, está sim. Ele está em algum lugar. Onde este lugar? É naquela igreja do nome mais antigo? É naquela igreja mais cara, mais polida, mais educada, mais rica, mais pobre, mais bonita? Não. Onde está o Salvador eu quero estar. Aqui, porque eu estarei com ele ali, do outro lado também. Não há outro lugar para o crente estar, a não ser onde está Cristo, onde está Deus, onde está o Salvador. Mas onde ele está nessa terra? Eu quero ir para lá correndo. A resposta é simples, porém segura. Ele está em sua palavra. Você deve estar aqui agora, nesta dimensão, onde está o Salvador, se você quiser estar com ele do outro lado. E ele está unicamente em sua palavra, não interpretada por um sistema humano, por um sistema religioso. Mas ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, vos será concedido. Você quer estar com Cristo do outro lado? Você tem que estar com Cristo agora. Você já sabe onde Ele está agora. Ele está em sua palavra. A única coisa que não passará. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. São Pedro disse que os elementos da terra se desfarão, queimando toda a muralha humana, todo castelo humano, todo reduto humano, quer seja de qualquer natureza, especialmente religioso, se fundirá. O fogo destruirá tudo. Somente a obra perfeita, que é a palavra de Deus, permanecerá. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Por isso não há um outro lugar para o cristão, senão na palavra de Deus. Esteja na palavra e estarás seguro. Esteja na palavra e estarás no refúgio eterno, como Davi exclamou: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele estava falando de uma experiência própria. Ele estava falando de uma experiência de sua alma, porque foi o único lugar onde ele encontrou refúgio, onde ele encontrou força para lutar com o leão, com o urso, com Golias, e a força suprema para vencer o seu pecado, que estava sempre diante de si. Foi onde ele encontrou ressonância para a sua oração, para o seu clamor: não retires de mim o teu Espírito Santo, que me tires tudo. Eu prefiro cair em tuas mãos. Nesse instante, o povo de Deus deveria se identificar, um corpo, alma e espírito, se identificar com esta posição. A posição do crente salvo é na palavra de Deus, porque onde está o Salvador, deve estar também o salvo, e o salvo só estará onde está o Salvador. Portanto, eu não posso estar numa igreja, eu tenho que estar na palavra.
Quando aquele padre disse para o profeta desta era: Deus está em sua igreja, o profeta respondeu categoricamente: Deus está em sua palavra. Vale a pena esse conforto, vale a pena meditarmos nesse instante, nesta palavra de conforto. O lago de fogo não é para os justos, não. O lago de fogo é para os ímpios. Mas os céus, a glória eterna, as bodas do Cordeiro, a terra no milênio, sem nenhuma gota de sangue sendo derramada, sem nenhum barulho de sirene, sem nenhum alarde de dor, de crime, de roubo, de angústia, de desespero. Esta terra será herdada pelos mansos. Esta terra pertence aos salvos. Esta terra pertence aos que vencerem, pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Eu rogo ao Senhor nesse instante, ó Pai bendito, continua confortando as tuas filhas, consolando os teus filhos com estas palavras, que o lugar do salvo é com o Salvador, portanto é na sua palavra. Esforça cada um, dá ânimo e coragem para cada um, vencer pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Tira a dor, o sofrimento, mas se tu não fazes isto, que todas as dores e todos os sofrimentos sirvam antes para nos aproximar mais de ti, mais do Senhor, mais perto de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens
hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão, com amor, no falar, fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Ouvintes, isto é carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 29. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações é manifesto aos santos. Que santos seriam estes? Estes seriam imagens, estátuas com o nome de Pedro, de Maria, de João e de outros santos do passado? Basta nós pensarmos um pouquinho no significado desta palavra santo, que quer dizer separado. Separado para Deus, separado do mundo e de sua condenação. Este é o santo. Você deve ser santo, deve ser separado. E esse mistério que Paulo fala é manifesto aos seus santos, aos santos de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vocês gostariam de anotar? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Encontramos que esse mistério tremendo é manifestado aos santos de Deus. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Assunto que deve interessar a todos de uma maneira prioritária, como temos dito. O homem deve encarar este assunto: a sua salvação. O reino de Deus e sua justiça. Nós não ocupamos o vosso precioso tempo para vos fazer conhecer coisas que apenas venham cauterizar uma consciência que pede por religião, que clama por Deus. Não. Paulo disse que o seu combate era segundo a eficácia do poder de Deus, que obrava nele poderosamente. Nenhum homem deveria pregar o Evangelho antes de ter uma experiência como a de Paulo, como a de Moisés e como a dos demais homens que foram e que são chamados por Deus.
A igreja precisa conhecer a sua posição, saber o que ela é, para que assim então venha o arrebatamento, o rapto que ela, como noiva de Cristo, aguarda com ansiedade, com expectativa. Antes de tudo, cada membro deste corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo, deve ter convicção, certeza absoluta por revelação do Espírito Santo, que os seus pecados estão todos no mar do esquecimento, apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Então devemos lembrar que no Velho Testamento o pecador levava o cordeiro e punha sua mão sobre aquele cordeiro enquanto o sacerdote o sangrava. E ele sentia a morte daquele cordeiro no seu lugar. Mas ele saía dali pronto para pecar novamente, com o mesmo desejo, o que não acontece com o Novo Testamento, o que não acontece com o crente que chega a Deus pelo sacrifício de Jesus. Pela fé, ele toma o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, na sua morte, no Calvário, para o seu resgate. Subimos, colocamos nossas mãos sobre este Cordeiro. Aqueles que têm tido a revelação do sacrifício de Jesus em propiciação pelos seus pecados. Então, nós vemos pela fé ele com as suas feridas sangrando, com as costas laceradas e os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos o seu clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ouvintes, o que aconteceu ali? A vida que deixava aquela célula quebrada que retinha o sangue voltava e volta sobre o pecador arrependido. Então ele não volta mais dali, desta experiência de salvação, com desejo de pecar, mas possuindo uma aversão pelo pecado, pelas concupiscências da carne. Devemos olhar para nós e vermos o que é a nossa vida. Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso Pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora, a mulher. Porém o homem, o sangue vem do homem, do macho, não é? É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é a incubadora da criança. Ela dá à luz. Vale a pena termos este conhecimento, não? Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e o chamou Jesus. É isto que aconteceu. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício para nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus, não o sangue de uma segunda pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, nos afirma que fomos comprados com o próprio sangue de Deus. Foi isto exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou
enquanto morria em agonia, depois a mesma vida, Espírito, voltou para habitar no pecador arrependido e libertou-o totalmente. Este pecador não volta ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não há necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele é liberto do domínio do pecado e recebe a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Você notou? O Espírito desceu sobre Maria e gerou o Filho. O Espírito Santo vem no crente e gera o mesmo Filho. Gera Cristo. Realiza, manifesta esse mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério escondido desde antes da fundação do mundo. Cristo em você. O Espírito Santo gerando o Filho em você. Esse Filho é a palavra. É a palavra de Deus. É você na palavra e a palavra em você. Deus o fez. Ele fez tudo isso. Ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado: eu vos darei um sinal. Uma virgem terá uma criança. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este será o vosso sinal. Será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Sempre gosto de repetir, não uma segunda pessoa conosco, mas o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o Filho, Pai, Espírito Santo, o Pai e Filho Espírito Santo. Isso é Deus descendo em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado no Calvário para nos trazer salvação. Uma virgem concebeu para este fim. Porque quando Adão recebeu a Eva, ela estava com a semente da serpente dentro de si. Porém, quando José recebeu a Maria, ela estava com a semente de Deus, a semente original, o Filho de Deus, o Emanuel, o próprio Deus encarnado dentro de si. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Agora veja, a igreja é o corpo de nosso Senhor. Veja quem é que tem que gerar esse corpo. Não é um credo, não é um dogma. A igreja gerada por um dogma humano não é o corpo genuíno de Cristo, mas sim a igreja gerada pela palavra, pelo Espírito Santo, é que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo não gerou vários corpos dentro de Maria, não gerou várias igrejas, não. Há uma só. Esta é o corpo de Jesus. Na verdade, há outra, mas a outra é a falsa. É a falsa vinha. Vejam o que foi gerado no ventre de Maria. Foi justamente aquele no qual Deus se agradou em habitar. O tabernáculo veio ao nascimento e Deus fez habitar naquele tabernáculo
o seu nome. E aquele corpo cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre mim, sobre você, que o aceitaria como Cristo, como seu Salvador. Oh, que maravilha! Veja só, meu ouvinte, meu irmão amado, o que é um crente? O que é um filho de Deus? De que forma é gerado o corpo de Cristo? É pelo Espírito Santo, não por interpretações humanas. O Espírito Santo foi quem gerou a Jesus no ventre de Maria, não foi nenhum homem da terra. E somente o Espírito Santo pode gerar o verdadeiro corpo de Cristo, o que vale dizer a verdadeira igreja. Ela não é gerada por interpretações humanas. Ela é gerada, ela é formada pelo próprio Espírito Santo, que testifica dentro dela de sua redenção, de seu resgate, de sua possessão, de sua segurança, de sua confiança na glória eterna. Esse mistério foi compreendido por Paulo através de uma grande escola que ele cursou durante o seu período de preparação para pregar o Evangelho? Não. O Espírito Santo lhe deu esse conhecimento independente de qualquer homem, de qualquer Gamaliel. E ele disse que não recebeu este conhecimento de homem algum. Ele disse que recebeu do Senhor e que não consultou nem a carne nem o sangue. O mesmo acontece com todos os verdadeiros enviados de Deus e com a verdadeira igreja do Senhor. Se eu tenho que receber algo que é correto e verdadeiro, isso só pode vir do Espírito Santo. Isso não pode vir de outra fonte. E como sempre tenho afirmado, eu aguardo os resultados, os frutos, porque eu devo receber somente o que vem de Deus, e isto é confirmado com os resultados. Veja o resultado da vida que você tem levado, veja os frutos de sua vida, e medite enquanto pode, enquanto há tempo de se arrepender e de se aproximar do Calvário pela fé, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a compreender o que é ser cristão, o que é ser um filho de Deus, o que é ser salvo, o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que é ter vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso
de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor.